O naipe de copas representa o elemento água. Relaciona-se, portanto, a tudo que flui, ao movimento, à capacidade da água de tomar a forma do seu recipiente, de moldar-se e de obter resultados, não somente através da força, mas através da persistência e da maleabilidade, moldando rochas e contornando obstáculos para alcançar seu objetivo. A água nunca desiste, ela somente muda de lugar ou de estratégia. O naipe de copas na cartomancia representa o amor incondicional, devolvendo confiança, generosidade e constância. Também está relacionado aos sonhos e à fantasia e aos dons divinatórios. Quando o naipe de copas aparece na sua jogada, revela sentimentos e emoções, todas as questões ligadas às artes, à intuição e à criação, também relacionado aos ideais do consulente. Pode representar a mãe, mas sobretudo é o naipe que representa a dama. Este naipe sempre indicará a necessidade do consulente de combinar a resistência e a maleabilidade da água para atingir suas metas. Como aspectos positivos, podemos destacar a sensibilidade, a intuição, a imagem de mago ou de médium e de curandeira. Como aspectos negativos, destacamos o ser desprezível, fraco ou fanático, uma pessoa vaidosa e fútil, interessada em poder. A primeira carta do naipe de copas na cartomancia revela os primeiros momentos antes do início de uma grande amizade ou amor, aquele momento em que o consulente já pode sentir a boa energia no ar e está envolvido com a troca de gestos afetuosos. É importante que o consulente fique atento aos sinais que indicarão o início de um relacionamento feliz e produtivo para as partes. Por estar relacionada com os assuntos e eventos familiares e com o lar, o As de Copas pode indicar festas e também o recebimento de uma herança. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, os aspectos positivos são abundância, felicidade, festas, lar, empreendimentos e atividades artísticas de sucesso, sexo, sentimentos puros e generosidade. Os aspectos negativos são o constrangimento, sedução, falsidade e inconstância. Esta carta representa a troca afetiva e incondicional. O consulente deve aprender a doar-se livremente, sem esperar algo em retorno, assim como a chuva que cai sobre a terra e não espera nada em troca. Somente agindo dessa forma, o consulente poderá estar livre em suas ações, de coração aberto e receptivo. O 2 de copas na cartomancia tem o significado de união ou parceria que se inicia, ou que é retomada após uma breve separação, também representando reconciliação. Esse significado abrange todos os campos da vida do consulente. É uma carta que beneficia o amor e os relacionamentos afetivos, indicando sentimentos benéficos de toda a ordem, especialmente a união. O consulente deve dar atenção a um documento. Como aspectos positivos, destacamos o amor, a paixão, generosidade, união, parcerias e reconciliação. Como aspectos negativos, destacamos a separação, dificuldades, obstáculos e rivais, problemas no relacionamento. A troca afetiva e incondicional que deu início no As de Copas completa agora seu ciclo, e o consulente deve ser agora capaz de receber aquilo que os outros lhe dão e continuamente renovar este ciclo através do ato constante de doar-se despretensiosamente, sem esperar nada de retorno. O fato é que mesmo sem esperarmos, a recompensa virá. O consulente terá a oportunidade de exercitar sua fé, logo verá a expansão de sua sabedoria e de sua alegria. É uma carta que representa abundância. O 3 de copas na cartomancia indica, portanto, a conclusão de uma situação de forma satisfatória. O consulente pode contar com a vitória e satisfação, o prazer de ver algo finalizado como se deseja, ou a presença da cura para o mal antigo. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, para os relacionamentos esta carta prevê uma nova fase no romance, podendo ser um compromisso, casamento ou o nascimento de um bebê. Os pontos positivos são o amor, sucesso, êxito, alegria, saúde, fim positivo de processo judicial. Os pontos negativos são desgaste devido aos excessos, apego ou cobranças, cobiça e materialismo. Com o surgimento de breves dificuldades, o consulente terá a oportunidade de escolher a melhor maneira de lidar com elas e decidir entre a ansiedade e a calma. Agindo com calma, o consulente terá o tempo necessário para analisar com clareza a situação e tomar a melhor atitude. Agindo com ansiedade, primeiro o consulente tomará uma atitude imediatista
e depois terá que remediar uma situação provavelmente ainda pior. Cabe ao consulente, portanto, equilibrar a ação e a inação, descobrindo o momento exato de cada uma delas na solução da questão. Se a situação é referente ao amor, o 4 de copas na cartomancia pede cautela na parte do consulente, que deve buscar um amor realista e verdadeiro, e não o amor fantasioso e ilusório. Pode indicar reunião ou banquete, e também uma notícia que será recebida em sua porta. Os pontos positivos são felicidade em futuro próximo, amor verdadeiro, negócio sólido e boa saúde. Os pontos negativos são problemas e dificuldades passageiros, desgaste e angústia, e também inação. Esta carta adverte o consulente para que não tente ser tão controlador. É um desgaste desnecessário tentar controlar todas as variáveis externas, todas as situações em nossas vidas. Não podemos ter controle sobre tudo. Apesar disso, podemos controlar nossas decisões internas e a forma como lidamos com as variáveis da vida que nos desagradam. Controlar a si mesmo é, em grande parte, controlar o mundo e suas variáveis. Uma vez que superamos uma situação, ela dificilmente retorna em nossas vidas. O 5 de copas na cartomancia revela que não há ganhos sem perdas. Se por um lado o consulente ganha um amor, terá que conviver com os ciúmes. E se chora a perda de um parente, poderá contar com o recebimento de uma herança em momento importante. Os pontos positivos são herança, parentes, patrimônio, domínio sobre si mesmo. Os pontos negativos são as perdas, traição, tristezas, sedução perigosa e angústia. Esta é uma carta que fala de conciliação e paz. O consulente deve entender que, embora viva sua vida sozinho, ninguém faz nada sozinho. Dependemos de várias pessoas que nem sequer conhecemos para que possamos viver nossas vidas. Falando de um aspecto mais pessoal, devemos dar muito valor a nossos amigos e tratá-los de forma amável, revelando possíveis desentendimentos e desejando-lhes somente o bem. Nossos amigos são verdadeiros anjos na terra, e embora nem sempre nossas opiniões sejam as mesmas, eles sempre estarão dispostos a nos estender a mão, e devemos fazer o mesmo. É uma carta intimamente ligada ao passado e a eventos de importância nele. Ao mesmo tempo, fala do futuro e de novos ciclos. Nesse sentido, se houver um relacionamento amoroso antigo que foi muito importante para o consulente, o 6 de copas pode indicar um possível reencontro ou retorno deste amor na vida do consulente. Os pontos positivos são a serenidade, reencontro, novos ciclos. Os pontos negativos são a separação por influência de terceiros, atrasos e ingratidão. Esta carta fala dos sonhos do consulente e da sua atitude para tornar esses sonhos reais. Não adianta sonhar de noite e não agir de dia. O consulente deve estar atento aos seus sonhos e lutar por eles, combatendo a perda de tempo com bobagens como a fofoca ou entretenimento vazio, com a preguiça ou com opinião alheia acerca de seus projetos. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, o consulente deve seguir seus planos até o fim e não se contentar com menos do que realmente merece. Acontecimentos felizes e inesperados farão parte da vida do consulente. O 7 de copas, na cartomancia, avisa que a felicidade chegará através de uma mulher de boa índole, verdadeira e amorosa. Os pontos positivos são relacionamento afetivo favorável, favores, reflexão e êxito. Os pontos negativos são impermanência, demora e saúde um pouco prejudicada. Esta carta revela a roda da vida, onde ciclos começam e terminam sem parar. O consulente tem o desejo de permanecer e prolongar as fases boas e de passar rapidinho pelas fases mais difíceis. É um momento de introspecção. O consulente deve recolher-se e meditar sobre seu momento atual e de que forma ele deve reagir. O 8 de copas na cartomancia é uma carta muito favorável aos negócios, trazendo alegrias e alta posição social. Se o assunto for relacionamento afetivo, entretanto, esta carta não é muito favorável. Anuncia relações desgastadas que chegam ao fim, amores proibidos, mau casamento, escândalos e divórcio. Os pontos positivos são alegrias e lucros nos negócios, honra e humildade. Os pontos negativos são obsessão, abandono, luto e sedução. Esta carta fala de um êxtase espiritual.
O consulente deve fazer uma limpeza mental, afastando todos os pensamentos negativos de sua mente, filtrando tudo o que chega até ela. Esvaziar a mente e a ter a visão divina sobre o mundo é enxergar com clareza. O 9 de copas na cartomancia anuncia muitas vitórias e conquistas. O consulente irá saborear os frutos dos próprios esforços. Se o mote da questão for o relacionamento amoroso, indica relações não muito comuns com pessoas mais velhas ou viúvas e inclusive o celibato. É preciso ter prudência para não errar na escolha e ainda assim esta carta é favorável a estas uniões. Também pode anunciar um desentendimento passageiro com amiga ou parente. Os pontos positivos são abundância, vitória, conquistas, alegrias, verdade, lealdade e amor. Os pontos negativos são pequenos erros ou desentendimentos, defeitos e teimosia. Esta carta está relacionada ao virtuosismo da mente, quando o consulente já é capaz de medir seus pensamentos, ações e palavras, buscando sempre ser gentil e verdadeiro e nunca prejudicar o próximo. Agindo desta forma, esta carta indica como resultado a realização de todos os desejos do consulente e uma vida rodeada de bons amigos e família. Esta é uma carta muito auspiciosa, revela muitas alegrias e especialmente felicidades no amor. Indica um relacionamento feliz e duradouro. De acordo com a interpretação da Lotus Esoterismo, o 10 de copas na cartomancia, ao lado de figuras masculinas ou femininas, pode indicar pessoas que defendem ou se interessam sentimentalmente pelo consulente. Por fim, por ser uma carta referente ao local, cidade ou país onde o consulente vive. Os pontos positivos são a perfeição, amizades e relacionamentos sinceros, realização e felicidade. Os pontos negativos são atrasos e atitudes violentas. Os valetes são cartas que podem representar tanto um homem quanto uma mulher. O importante é destacar a juventude e a inexperiência diante da vida, o que o leva a ser inconsequente. Quando o valete aparece numa jogada, normalmente indica que mais uma pessoa está envolvida e influenciando a situação, além das pessoas já esperadas ou mencionadas pelo consulente. O valete de copas na cartomancia representa uma pessoa jovem, de pele e cabelos claros, prestativa e útil ao consulente aos seus propósitos. É a favor do consulente e será importante para ele. É uma pessoa esperta e esforçada que geralmente faz uso de uniforme. Pode significar um pretendente caso o consulente seja uma mulher. Revela uma pessoa que tem boa vontade em evoluir, abandonando maus hábitos e pensamentos nocivos e voltando-se para a compreensão das causas das perdas e ganhos e da solução dos problemas. É uma carta que indica a prosperidade nos negócios e anuncia uma chegada ou nascimento. É uma carta que fala do renascer de emoções e sentimentos positivos. Os pontos positivos são regeneração, nascimento, alegria, surpresa, pessoa favorável. Os pontos negativos são a fraqueza, traição e casamento infeliz. Esta carta representa uma mulher de pele e cabelos claros, madura, é capaz de dar todo o suporte emocional e intelectual ao consulente, o ajudando e nutrindo de muitas formas. Pode-se esperar que ela colabore com os projetos do consulente. Uma mulher de bom coração e amiga que o ajudará. Geralmente indica a amizade de mulheres de posição de destaque. Pode também significar a presença de uma irmã. Segundo a interpretação da Lotus Esoterismo, a Dama de Copas na cartomancia é uma carta que revolve o imaginário, as fantasias e as emoções do consulente. É importante ressaltar que para alguns cartomantes, a Dama de Copas pode representar a própria consulente ou o par imediato do consulente. Para outros, este papel cabe à Dama de Ouros. Os pontos positivos são amor, inteligência, êxito, saúde, amizade leal, par ideal e proteção. Os pontos negativos são a rivalidade, atrasos, delírios e dependência. Esta carta representa um homem de pele e cabelos claros, justo e bom, que não é apegado às coisas materiais e está sempre disposto a ajudar o próximo. É uma pessoa poderosa. Geralmente indica um homem casado ou viúvo, em quem o consulente pode confiar. Esta carta traz boas notícias ao consulente e ajuda o conselho de alguém. Afirma uma situação positiva, pode ainda representar um amigo valoroso ou chefe. É importante ressaltar que para alguns cartomantes, o Rei de Copas pode representar o próprio consulente ou o par imediato da consulente. Se o consulente for mulher,
O Rei de Copas na cartomancia pode indicar o casamento com uma pessoa de destaque e rica. Os pontos positivos são a bondade, ajuda, conselhos, par ideal, amigo fiel, prosperidade e proteção. Os pontos negativos são obstáculos, hostilidade, mesquinhez e antipatia. A verdade pode ser visualizada em partes e sabemos que ninguém é dono da verdade. A Lotus Esoterismo realiza este estudo de tradição mais atualizada e respeita todos os pontos de vista e manifestações religiosas que podem conduzir a Deus. Lotus Esoterismo, fonte de boas vibrações para a sua vida. Aqui, nenhuma pergunta fica sem resposta.